Hi people! Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal foi sobre o livro do Augusto Cury, O Colecionador de Lágrimas, O Holocausto Nunca Mais. E agora eu recebi a continuação dessa duologia, que é Em Busca do Sentido da Vida. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Bom, Em Busca de um Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida, conta as aventuras do Júlio Verne, do professor Júlio Verne, de O Colecionador de Lágrimas, logo após ele ter aceito a proposta de entrar na máquina do tempo e voltar no passado para tentar mudar a história e tentar banir a Segunda Guerra Mundial da história humana, ok? Da história da humanidade. E assim, o Júlio Verne, ele volta no passado, ele consegue, a máquina do tempo funciona com ele. E é o seguinte, o propulsor da máquina do tempo é o pensamento do professor. Tudo que ele foca, que ele se concentra, ele volta para aquela época. E ele, desde o início, ele tenta se focar, se concentrar nos pontos chaves em que o nazismo teve seus epicentros, digamos assim. Mas ele não consegue voltar para esses pontos chaves, ele volta para pontos pequenos em que ele ali consegue acabar ajudando algumas famílias ou alguma pessoa, e ele se sente fraco por causa disso, mas na verdade aquele colecionador de lágrimas que sofria de terrores noturnos no primeiro volume, no segundo ele se transforma em um colecionador de esperanças, porque ele aos poucos vai resgatando essas pessoas. Mas ele ainda tem esse objetivo, ele ainda tem esse foco. Ele quer varrer a Segunda Guerra Mundial da história da humanidade. Como? Eliminando Adolf Hitler. Segundo os militares que estão por trás do projeto, eles querem que ele mate o Hitler. Mas o professor Júlio Verne não, ele quer transformar o mundo, ele quer transformar a história através da educação. E é esse é o ponto-chave do livro. Esse embate entre educação e violência, o que vale mais a pena. Tanto que no livro é até cogitado matar o Hitler criança. E o Júlio Verne diz que não vale a morte de uma criança para o salvamento de milhares de vidas. Eles simplesmente estariam se tornando o mesmo contra os quais eles estavam lutando. E tem fatos muito interessantes aqui no livro, por exemplo, como eu falei, o propulsor da máquina é o pensamento do Júlio Verne, e ele não consegue voltar exatamente para os pontos chaves, só que chega em uma hora que ele acaba parando em Auschwitz, campo de concentração, e lá ele conhece o Dr. Viktor Frankl. Para quem não conhece Viktor Frankl, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido, de um Sentido, alguma coisa assim, e ele foi um psiquiatra, um médico que viveu em Auschwitz por quase 5 anos, eu acho. E todo dia ele tinha esperanças de sair daquilo dali, e essa esperança manteve ele vivo. Tanto que ele tem uma frase, que está aqui na contracapa do livro, é que se você não tiver esperança, estará no campo de concentração pior do que Auschwitz. O Viktor Frankl foi fundador da logoterapia. Ele vê pontos positivos em tudo quanto é negatividade. E isso que ajudou ele a sobreviver a Auschwitz. Eu só posso dizer para vocês que o livro é emocionante. Assim, a gente ouvindo, vendo filmes sobre a Segunda Guerra, ouvindo relatos, lendo relatos, nós vemos como foi a Segunda Guerra, como foi a vivência nos campos de concentração. Mas o Augusto Cury, ele tem uma narrativa tão intensa que não tem como você não se emocionar. Eu acho que o cara deve ter pesquisado muito, porque não tem como você não se emocionar, não verter uma lágrima quando eles estão ali em Auschwitz, quando você vê como eles eram tratados piores que animais. E algumas cenas aqui também que as lágrimas correm. Uma das passagens mais lindas para mim no livro é a seguinte, deixa eu aqui para mostrar para vocês.
Os caminhantes paravam para ver o que estava acontecendo. Um general fardado chorando de alegria com uma criança radiante em seu colo, perante um casal de mãos dadas e alguns amigos que também vertiam lágrimas de júbilo? A cena era tão impactante que se formou uma grande roda de pessoas de muitas nacionalidades: chineses, árabes, japoneses, americanos, latinos, judeus, africanos, em torno daqueles estranhos personagens. Sem saber porquê, seus olhos também ficaram úmidos. Uma coisa, gente, que eu sempre disse, uma vez eu era monitor de uma feira de exposição de instrumentos medievais de tortura, é que a ignorância sempre é gerada pela intolerância. A intolerância gera a ignorância. Nós não podemos ser intolerantes. Nós temos que educar a nossa mente, educar o nosso eu. Não a educação de escola, da matemática, geométrica, da geometria, mas da matemática da vida, da matemática do eu mais você, do ser humano, do nós. Porque não importa se nós somos judeus, cristãos, árabes, muçulmanos, católicos, evangélicos, heterossexuais, homossexuais, nós somos seres humanos e isso tem que ser respeitado até o infinito para que o holocausto nunca mais, para que o holocausto não se repita. Uma duologia de livros, eu digo para vocês que eu não gosto de séries, mas esses dois livros são apaixonantes, eu amei eles, eu indico para todos, que assim como eu são apaixonados por história e são apaixonados pelos seres humanos também. O Colecionador de Lágrimas, o primeiro livro, eu vou deixar a resenha ali embaixo para vocês, tá? O link. E Em Busca do Sentido da Vida. Leia esses livros, você não vai se arrepender. Esse livro eu não posso falar muito sobre as viagens do Júlio Verne, senão eu vou dar muito spoiler. Mas eu tenho certeza que você vai ler esse livro. Tipo, é livro para ler em uma sentada só, tá? Eu demorei para ler, eu demorei 3 dias para ler, mas porque eu trabalho também, né? Eu dou aulas, então tem uma hora que tem que dar um stop na leitura. Mas é um livro que você lê rapidinho, ele tem as suas 359, 360 páginas, mas parabéns, editora Planeta, pela edição, pela diagramação, ótimo, assim como Colecionador de Lágrimas. Parabéns, Planeta, parabéns ao Augusto Cury, e que continuem vindo muito mais livros assim, significantes, que façam a diferença e que nos tragam um sentido, que nos tragam, qual é a palavra, meu Deus, uma edificação, ok, gente? É isso.